Antes de compartilhar esta leitura de tarô sobre o Felca e Ana Luísa, mais conhecida por Menina Veneno, gostaria de esclarecer que meu intuito aqui não é de forma alguma expor, criticar ou causar qualquer desconforto. Essa leitura foi realizada com total respeito às suas pessoas e às suas trajetórias, e serviu principalmente como uma oportunidade para eu aprofundar meus conhecimentos sobre interpretação das cartas. Tive o cuidado de evitar explorar ou compartilhar nuances mais íntimas ou profundas que possam surgir na leitura, pois acredito que tais aspectos pertencem exclusivamente a eles. Não são necessários para o propósito deste exercício. Espero que este conteúdo seja recebido com o mesmo respeito com que foi criado, buscando apenas uma perspectiva simbólica e reflexiva das energias que as cartas apontaram. Mesmo não estando em um relacionamento, há uma forte energia de contraste entre Felca e Ana Luísa. É como se fossem opostos que, ao se encontrarem, despertassem um no outro aquilo que tentam evitar em si mesmos. Felca carrega uma energia de controle, racionalidade e foco, enquanto Ana Luísa vibra em um espectro mais emocional, impulsivo e desinibido. Essa diferença não apenas os atrai de forma curiosa, mas também os desafia profundamente. Quando estão próximos, Felca sente que Ana Luísa é uma espécie de portal para partes de si mesmo que ele não está pronto para explorar. Vulnerabilidade, intensidade emocional e um certo caos criativo. Por outro lado, Ana Luísa percebe em Felca uma estabilidade que ela deseja, mas que ao mesmo tempo a provoca, como se fosse uma barreira que ela quer ultrapassar, mas tem que quebrar. Dentro dessa interação existe uma espécie de jogo psicológico não declarado. Felca, mesmo sem perceber, tenta sempre manter uma posição emocional superior. Ele gosta de ter controle sobre o que sente e sobre a narrativa da relação. Isso não é algo proposital, mas vem de uma necessidade profunda de se proteger de feridas emocionais antigas. Ana Luísa, por sua vez, reage de forma quase instintiva a essa postura. Ela tenta desarmá-lo com sua energia espontânea, com pequenos gestos ou comentários que testam até onde ele pode ir sem ceder emocionalmente. Às vezes, isso se manifesta em brincadeiras ou provocações, mas no fundo é uma busca inconsciente de igualar as forças. Essa luta silenciosa cria tensão, mas também uma ligação estranha que os mantém interessados um no outro, mesmo sem saber ao certo porquê. O que talvez eles não percebam é que ambos se enxergam como espelhos de suas próprias carências e desejos não realizados. Para Felca, Ana Luísa reflete uma parte de si que ele suprimiu, o lado que quer se arriscar, viver intensamente e deixar o controle de lado. Já para Ana Luísa, Felca representa a estabilidade e a estrutura que ela sente faltar em sua vida, mas também um desafio a ser superado. Mesmo não estando em um relacionamento, há uma forte energia de contraste entre Felca e Ana Luísa. É como se fossem opostos que, ao se encontrarem, despertassem um no outro aquilo que tentam evitar em si mesmos. Felca carrega uma energia de controle, racionalidade e foco, enquanto Ana Luísa vibra em um espectro mais emocional, impulsivo e desinibido. Essa diferença não apenas os atrai de forma curiosa, mas também os desafia profundamente. Quando estão próximos, Felca sente que Ana Luísa é uma espécie de portal para partes de si mesmo que ele não está pronto para explorar. Vulnerabilidade, intensidade emocional e um certo caos criativo. Por outro lado, Ana Luísa percebe em Felca uma estabilidade que ela deseja, mas que ao mesmo tempo a provoca, como se fosse uma barreira que ela quer ultrapassar, mas teme quebrar. Dentro dessa interação, existe uma espécie de jogo psicológico não declarado. Felca, mesmo sem perceber, tenta sempre manter uma posição emocional superior. Ele gosta de ter controle sobre o que sente e sobre a narrativa da relação. Isso não é algo proposital, mas vem de uma necessidade profunda de se proteger de feridas emocionais antigas. Ana Luísa, por sua vez, reage de forma quase instintiva a essa postura. Ela tenta desarmá-lo com sua energia espontânea, com pequenos gestos ou comentários que testam até onde ele pode ir sem ceder emocionalmente. Às vezes, isso se manifesta em brincadeiras ou provocações, mas no fundo, é uma busca inconsciente de igualar as forças. Essa luta silenciosa cria tensão, mas também uma ligação estranha, que os mantém interessados um no outro, mesmo sem saber ao certo porquê. O que talvez eles não percebam é que ambos se enxergam como espelhos de suas próprias carências e desejos não realizados. Para Felca, Ana Luísa reflete uma parte de si que ele suprimiu, o lado que quer se arriscar, viver intensamente e deixar o controle de lado.
Já para Ana Luísa, Felca representa a estabilidade e a estrutura que ela sente faltar em sua vida, mas também um desafio a ser superado, como se conquistá-lo emocionalmente fosse uma forma de provar algo para si mesma. Esse reflexo mútuo cria momentos de admiração e, ao mesmo tempo, de desconforto. Eles veem no outro algo que gostariam de integrar em si mesmos, mas o medo e a insegurança os fazem manter distância suficiente para que essa troca nunca se concretize completamente. A dinâmica deles vai muito além das palavras. Quando estão juntos, há uma tensão nos olhares e nos gestos. Felca tem uma postura mais contida, mas seus olhos revelam uma curiosidade que ele tenta esconder. Ana Luísa, por outro lado, usa sua linguagem corporal para se comunicar, talvez mexendo no cabelo, ajustando a postura, ou até buscando o olhar dele em momentos de silêncio. Esse jogo não verbal cria uma energia quase palpável, como se ambos estivessem falando uma linguagem secreta que nem eles mesmos entendem completamente. Felca tenta manter uma aparência neutra, mas Ana Luísa capta os pequenos sinais de desconforto ou fascínio que ele não consegue esconder. Isso a encoraja, mas também a confunde, pois ela nunca tem certeza de até onde ele está disposto a ir. A convivência, mesmo que breve, pode deixar entre eles marcas emocionais que vão além do que eles estão dispostos a admitir. Felca, depois de interagir com Ana Luísa, pode se sentir mais introspectivo, quase como se precisasse analisar o que acabou de vivenciar. Ele tende a processar essas interações em silêncio, buscando entender por que ela o afeta mais do que ele gostaria. Ana Luísa, por outro lado, sente uma mistura de euforia e frustração. Euforia porque a presença dele desperta nela um lado mais reflexivo e centrado, mas frustração porque ela pode sentir que não consegue acessar as camadas mais profundas de quem ele realmente é. É como se houvesse uma porta que ela vê, mas que ele mantém trancada. Felca também nutre uma mistura de curiosidade e cautela em relação a ela. Ele a percebe como alguém intensa, carismática e, em alguns momentos, imprevisível. Há um certo fascínio pela maneira como ela se expressa, algo que o atrai e o faz querer entender mais sobre ela, mas sem se aprofundar emocionalmente. Ele sente que Ana Luísa possui uma energia poderosa, quase magnética, mas essa mesma intensidade o faz se resguardar. Ele teme perder o controle sobre suas próprias emoções, e a intensidade dela é algo que ele observa com distância estratégica. Felca, no fundo, tem dificuldade em lidar com vínculos que o desafiam emocionalmente. E Ana Luísa, de forma inconsciente, representa um desafio. Ele não permite que sentimentos românticos ou intensos floresçam completamente, mas há um respeito admirado por quem ela é e pelo impacto que ela causa. Ele pode até, em momentos de vulnerabilidade, pensar em como seria algo mais profundo, mas rapidamente bloqueia isso. Ana Luísa, por outro lado, carrega sentimentos mais conflitantes. Ela nutre uma fascinação profunda por Felca, algo que vai além do simples companheirismo. Para ela, Felca é um mistério que ela gostaria de desvendar, alguém que parece sempre estar alguns passos à frente ou escondendo algo essencial. Isso a deixa intrigada, mas também alimenta uma certa frustração interna. Ela sente que, mesmo quando estão próximos, existe uma barreira invisível, como se ele nunca se permitisse estar verdadeiramente presente com ela. E isso a deixa insegura, fazendo com que ela, em alguns momentos, tente provocá-lo ou chamar sua atenção de formas mais sutis. Ana Luísa quer ser vista por Felca de uma maneira única, quer ser reconhecida como alguém especial, mas sente que ele mantém um controle emocional frio que a impede de acessar essa validação. Ainda assim, ela não deixa de sentir uma admiração mútua e potencial. Há uma parte dela que acredita que se Felca se permitisse, eles poderiam construir algo interessante, mas ela também sabe que ele não está disposto a abrir mão do controle que tanto preza. Há uma energia de magnetismo não resolvido entre Felca e Ana Luísa. Mesmo que não estejam juntos ou em um relacionamento, eles exercem uma espécie de influência um sobre o outro, como se fossem espelhos que refletem os próprios medos e inseguranças. Felca teme a intensidade e a imprevisibilidade que Ana Luísa traz, enquanto ela se frustra com a frieza emocional que ele mantém como defesa. Esse jogo de atração e afastamento cria uma conexão que, embora não seja romântica ou duradoura, deixa marcas em ambos. Ana Luísa pode possivelmente pensar mais nele do que gostaria de admitir, enquanto Felca mantém uma certa curiosidade silenciosa, mesmo que jamais a expresse abertamente.
Entre Felca e Ana Luísa, há um desejo inconsciente de validação mútua, mas em níveis diferentes. Felca, em sua essência, busca alguém que o veja além das camadas de controle que ele construiu ao longo dos anos. Ele deseja ser compreendido e aceito sem precisar explicar ou justificar seus comportamentos. Ana Luísa, por outro lado, quer ser vista como mais do que aquilo que aparenta ser. Alguém com profundidade emocional, força e inteligência, que muitas vezes ela sente que não é totalmente reconhecida. Essa busca inconsciente por validação cria um tipo de atração que transcende o físico ou o momento presente. É como se ambos soubessem, em algum nível, que o outro carrega o potencial de preencher lacunas emocionais que eles mesmos têm dificuldade de encarar. Ele e Ana Luísa estão em um constante conflito interno entre medo e coragem quando se trata da relação. Ele teme perder o controle emocional se permitir que Ana Luísa entre mais profundamente em sua vida. Ele sabe que ela tem o poder de desestabilizar a ordem que ele se esforçou tanto para manter. Esse medo faz com que ele seja mais reservado e analítico, avaliando cada movimento dela e as implicações disso para sua própria estabilidade. Ana Luísa, por outro lado, tem coragem em sua abordagem, mas também carrega um medo interno de rejeição ou de ser descartada. Ela testa os limites de Felca, porque no fundo quer saber se ele está disposto a se arriscar por ela. Essa dinâmica cria uma espécie de dança emocional, onde ambos avançam e recuam, testando o terreno antes de dar qualquer passo definitivo. Pode haver uma sincronicidade dolorosa entre as feridas emocionais que eles carregam. Felca cresceu com uma sensação de que precisava ser responsável e manter as coisas sob controle, talvez por causa de um ambiente familiar que não lhe dava espaço para vulnerabilidade. Ana Luísa, por sua vez, tem feridas relacionadas a não ser totalmente compreendida ou valorizada em sua essência, apenas reconhecida e valorizada pelo seu externo ou aparência. Quando interagem, essas feridas podem se refletir de maneiras sutis, como pequenos desentendimentos ou a sensação de que algo está desalinhado. É como se eles quisessem se aproximar, mas as barreiras internas os mantivessem em uma posição de defensiva. Isso não é algo consciente, mas está sempre presente, moldando a forma como se relacionam. Felca e Ana Luísa compartilham uma energia criativa poderosa, que se manifesta quando estão no mesmo espaço ou colaborando de alguma forma. Eles têm o potencial de inspirar um ao outro, trazendo ideias e perspectivas que talvez nunca surgissem sozinhos. Essa energia é magnética, mas também tem um lado destrutivo. Se não encontrarem equilíbrio, essa intensidade pode levar a conflitos ou a um afastamento abrupto. Essa dualidade entre criação e destruição é o que torna a relação deles tão fascinante, mas também tão imprevisível. Eles podem alternar entre momentos de conexão profunda e de afastamento emocional sem nem entender exatamente por que isso acontece. O orgulho é uma força sutil que molda muitas das interações entre eles. Felca tem dificuldade em admitir quando sente algo mais profundo ou quando é tocado emocionalmente. Ele prefere manter uma aparência de neutralidade, mesmo quando algo o afeta intensamente. Ana Luísa, por sua vez, não quer parecer que está investindo mais do que ele, o que pode a levar a adotar uma postura de aparente indiferença em certos momentos. Essa necessidade de controle emocional pode criar uma barreira entre eles, impedindo que explorem a conexão de maneira mais autêntica. No entanto, também é o que mantém a tensão viva, pois ambos sabem, em algum nível, que há muito mais acontecendo por baixo da superfície. No momento presente, há uma sensação de incerteza sobre o que eles realmente querem um do outro. Felca está mais focado em suas próprias metas e prioridades, enquanto Ana Luísa tem uma visão mais intuitiva e emocional da conexão. Essa diferença de perspectivas cria uma espécie de desequilíbrio, onde um parece estar mais presente na relação do que o outro. No entanto, se ambos permitirem que suas barreiras caiam, existe o potencial de criar algo significativo. Eles têm a capacidade de se transformar mutuamente, mas apenas se estiverem dispostos a enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Caso haja um relacionamento mais sério, as energias das cartas sugerem situações em que Felca vê Ana Luísa como uma pessoa intrigante e, em alguns momentos, inspiradora. Ele admira certas características dela, como sua inteligência ou habilidade de se destacar em meio aos outros. Mas esse sentimento é misturado com uma certa distância emocional. Ele pode até gostar da presença dela em alguns momentos,
mas evita se entregar emocionalmente, mantendo um nível de superficialidade no vínculo. Não é que ele não goste dela, mas ele mantém uma barreira natural que coloca com todos que se aproximam de forma mais íntima. Além disso, há uma leve competitividade oculta, como se ele ou ela, por vezes, comparasse o impacto ou as conquistas um do outro. Ele a respeita, mas não necessariamente sente algo profundo ou romântico por ela. Felka, no fundo, está tão voltado para suas próprias complexidades internas que ele tem dificuldade em se conectar profundamente, e Ana Luísa é parte desse padrão. Ana Luísa, por sua vez, tem sentimentos mistos em relação a ele. Há momentos em que ela sente uma atração ou fascinação por Felka, seja por sua personalidade ou pelo que ele representa em termos de inteligência e influência. Porém, isso é permeado por uma sensação de frustração. Ela percebe a distância emocional que ele coloca entre os dois e pode sentir que nunca tem acesso completo ao que ele realmente é. Isso a incomoda, pois, em sua essência, Ana Luísa gosta de relações mais claras e de sentir que há reciprocidade emocional. Ela também possui uma certa necessidade de validação e por vezes busca isso em Felka, mesmo que indiretamente. No entanto, a energia dele a faz sentir que nunca é o suficiente, ou que ele não a enxerga como ela gostaria de ser vista. Isso cria uma mistura de admiração e desapontamento, onde ela o admira por algumas coisas, mas também se sente rejeitada ou ignorada de outras formas. A relação deles, energeticamente falando, seria baseada mais em superficialidades e no que eles representam um para o outro socialmente ou intelectualmente, do que em uma conexão genuína e emocionalmente profunda. Ambos têm barreiras que impedem uma entrega total. Felka por estar preso aos seus próprios traumas e medos, e Ana Luísa por querer algo que ele não pode ou não está disposto a oferecer. Eles não se gostariam nem se amariam profundamente. Seria uma relação marcada por admiração mútua em certas áreas, mas também por frustração e incompletude. Eles podem até manter um vínculo de respeito ou convivência, mas é improvável que essa relação evolua para algo verdadeiramente íntimo ou duradouro, a menos que ambos estejam dispostos a derrubar suas barreiras emocionais.